Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Cumprimento os membros da mesa e também a organização do evento. E, antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Comitê Gestor da Internet e a equipe do NIC.br que viabilizaram a edição deste ano do FIP. Bom, eu sou Ana Carolina Rodrigues, pesquisadora do CEP, o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e serei a moderadora desse painel, na companhia do meu colega relator, o Guilherme Alves, que é coordenador da SaferNet Brasil e está presente aqui também como representante da academia, como mestre em Tecnologia e Sociedade, recém-titulado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nosso painel tem como tema os aspectos internacionais da estratégia brasileira de IA. E por que escolhemos esse tema? Bom, no início do ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação abriu consulta pública para a elaboração da estratégia brasileira de IA. Com essa iniciativa, o Brasil se junta a vários países que têm criado estratégias para desenvolver a inteligência artificial com vistas a assumir a liderança dessa tecnologia e, consequentemente, posicionarem-se como líderes da chamada Revolução 4.0, ou, em outras palavras, a quarta Revolução Industrial, que o Klaus Schwab, um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial, muito bem define não como um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital em curso. Nesse contexto, não se deve ignorar que, bem, há uma corrida internacional pelo domínio dessa tecnologia. No entanto, embora a competitividade por si só não seja um problema, a governança da internet sempre se baseou numa outra lógica, a de cooperação. Em torno do que se espera que o Brasil mantenha seu empenho em torno dos esforços de cooperação internacional, reforçando um compromisso histórico pelo desenvolvimento de um futuro digital humano-centrado. E é importante não perder isso de vista, uma vez que a Revolução 4.0 trará impacto sobre os mais diversos setores da sociedade, criando uma nova divisão internacional do trabalho e redesenhando uma nova ordem, desenhando, uma nova ordem econômica mundial. Diante desse cenário, nós temos aqui na mesa 4 especialistas que debaterão de que forma o Brasil pode avançar nessa agenda, aprimorando suas políticas de cooperação e preservando os valores da governança da internet. Representando o setor governamental, temos aqui a Eliana Imediato, que é coordenadora geral de transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e substituirá o José Gontijo, que teve um imprevisto de última hora e pediu desculpas por não poder participar. Já representando o setor empresarial, temos o Fábio Rua, que é Head de Políticas Públicas e Regulação da IBM na América Latina. Representando a academia, temos o Cláudio Lucena, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba, e representando a sociedade civil, temos a Mariana Canto, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa de Recife, o IPREC. Bom, dando início ao nosso painel, gostaria só de informar o nosso público, a nossa audiência, que nós trabalharemos a seguinte estrutura, 2 rodadas de debate, a primeira com uma pergunta geral, direcionada a todos os debatedores, e, na sequência, uma rodada com perguntas individuais, endereçadas a cada um deles. Por fim, após essas 2 rodadas, nós abriremos para as perguntas da audiência. Então, retomando, dando início ao nosso debate, senhores debatedores, as estratégias de IA surgem num cenário de profundas e aceleradas transformações econômicas, como eu disse anteriormente, com implicações de diversas ordens, inclusive em termos geopolíticos. Não à toa, há uma corrida entre países em torno do desenvolvimento e domínio dessa tecnologia, muito claramente ilustrada nas disputas recentes em torno da tecnologia 5G. Paralelamente a esse contexto, organismos internacionais como a CEPAL e o BID chamam a atenção para os efeitos da pandemia de Covid-19 nos países da América Latina, que já vinham de um período de estagnação econômica e retração industrial e que agora tendem a se recuperar mais lentamente que os países mais desenvolvidos. Diante disso, eu gostaria de convidá-los a comentar, a partir da sua área de atuação e do setor que representam, sobre a importância e urgência na definição de uma estratégia nacional de IA, considerando o reposicionamento geopolítico e geoeconômico do Brasil. Além disso, se pudessem indicar 3 áreas ou setores prioritários nessa estratégia, levando-se em conta interesses a longo prazo, mas também o desafio de retomada econômica no pós-Covid, quais seriam?
Eu peço, então, que comecemos pela Eliana imediato. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Como a Ana Carolina já disse, eu estou aqui representando o José Gontijo, que é o nosso diretor, que teve um imprevisto agora. Eu gostaria de dizer que eu fui, agora dia 11, nomeada como coordenadora geral de transformação digital no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde todos esses assuntos serão tratados. Nós temos lá na nossa coordenação geral uma atividade que já está sendo conduzida há alguns anos, que é a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que fala muito desse aspecto que foi colocado aqui pela Ana na abertura. A gente já está trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Economia, desde 2017, em criar uma agenda para como que o país vai enfrentar esses problemas da quarta revolução industrial, como que nós vamos poder assumindo essa nova coordenação geral de transformação digital, nós estamos juntando em um mesmo espaço vários assuntos que são ligados a essa transformação que nós estamos vivendo agora no mundo. Então, o Ministério, na nossa área, nós vamos cuidar da Estratégia Brasileira de Transformação Digital e embaixo da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, vários aspectos que são considerados dentro desse assunto, que são todos importantes e muito urgentes. Vamos tocar o trabalho da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, onde a questão da inteligência artificial e sempre foi uma das tecnologias prioritárias dentro desse assunto. Temos também no Ministério, que são todos temas prioritários, para a gente conduzir a Câmara Brasileira de IoT, que já vem também sendo trabalhada desde 2017, com um grupo grande de pessoas, tanto do setor empresarial, governamental e da academia, nos ajudando nesse assunto. E agora temos a estratégia da inteligência artificial, que foi colocada em consulta pública. A consulta pública, ela já se encerrou, ela foi proposta uma construção basicamente nos eixos transversais de legislação, regulação e uso ético, governança de inteligência artificial e aspectos internacionais, e os eixos verticais, que foca na questão da educação, na força de trabalho e a capacitação da força de trabalho dos novos trabalhadores, a questão das profissões do futuro, pesquisa e desenvolvimento e empreendedorismo, nós temos que incentivar mais e mais pesquisas e que mais empresas atuem, foquem nesse assunto, aplicação nos setores produtivos, a aplicação no poder público e segurança pública. Esses foram os eixos, né, transversais e verticais que a consulta pública foi feita. Nós temos agora que a consulta pública se encerrou, nós vamos começar a trabalhar na apuração dos dados, já estamos com uma equipe no Ministério sendo organizada para trabalhar na apuração das sugestões que vieram da consulta pública, para que a gente possa definir os passos e finalizar a construção. Normalmente no Ministério, após o modelo que a gente trabalha, após coletar os dados da consulta pública, nós montamos um grupo, e esse grupo sempre nós convidamos pessoas da sociedade, tanto da academia quanto do setor empresarial e do governo, para que a gente possa fechar e aí finalmente ter uma estratégia de inteligência artificial que atenda aos interesses de todos os setores. A última pergunta que você colocou dos setores, eu gostaria de dizer, da indicação de setores, Ana, é que nós estamos trabalhando dentro dessa nova mudança que nós tivemos no Ministério, focado em 4 grandes áreas, que é a questão nessa abordagem da nova revolução industrial. Nós estamos trabalhando em 4 grandes áreas, que é a área de saúde, a área de cidades inteligentes, a saúde, parte de saúde e a indústria. Essa é uma divisão que a gente vem já trabalhando desde que nós começamos
a discussão na Câmara de IoT, passando ainda também pelo avanço da Câmara da Indústria, e estamos agora querendo também impulsionar as câmaras de agro, saúde e cidades inteligentes, e que em todas essas áreas a questão da inteligência artificial ela é muito, muito importante. Ok? Muito obrigada. Volto para você, Ana Carolina. Obrigada, Eliana. Eu passo, então, a palavra para o Fábio, desculpa, representante do setor empresarial. Acho que agora deu. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Ana. Obrigado por ter viabilizado a realização desse painel, que é um painel que trata de um dos temas mais importantes da atualidade. A gente não está falando de mais um tema relevante do ponto de vista só tecnológico. A gente está falando de um tema relevante do ponto de vista geopolítico, geoestratégico e principalmente econômico. Inteligência artificial, vocês sabem muito bem, vocês que estão nos acompanhando, que certamente não são neófitos no tema, mas ela permeia absolutamente todos os setores da economia, praticamente todos os serviços que hoje a gente recebe e presta. E, portanto, é um tema de importância bastante estratégica para todos os países que têm interesse em se destacar na economia digital. Lembro que isso não é um tema que deveria ser restrito a debates de ciência e tecnologia. A economia é um tema que deveria estar enquadrado, né, nesse arcabouço. E, de fato, está. O Brasil tem tido uma visão, eu diria, madura em relação a esse tema. Essa estratégia nacional de inteligência artificial, que começa a ser construída efetivamente depois do final da consulta pública, é um tema que a gente não pode prescindir de engajar boa parte da nossa comunidade acadêmica, a sociedade civil, todos aqueles envolvidos em buscar uma oportunidade para aprimorar a forma como a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. Existem riscos, existem oportunidades, os países que estão levando isso a sério, e aí, notadamente, Estados Unidos, China, União Europeia, num segundo nível, eu diria, de importância estratégica que está sendo atribuída a esse assunto, vem claramente imprimindo não só esforços políticos e de ciência e tecnologia, mas principalmente também econômicos. Então, tem recursos sendo, né, investidos para destacar os seus países dos demais países nessa corrida pela supremacia da inteligência artificial. O Brasil não está lá ainda. Eu acho que o Brasil tem, sim, amadurecido no tema, como eu disse, mas falta ainda uma definição estratégica de Estado para que a inteligência artificial seja incluída como um tema bastante voltado para impulsionar o nosso crescimento e desenvolvimento. Falta, sim, uma maior atenção para esse tema na área da educação, na formação de quadros qualificados, tanto em cadeiras aí, que derivam da engenharia, da matemática, da estatística. Faltam recursos, sim, dos bancos públicos e recursos diretos do governo para incorporar a inteligência artificial no desenvolvimento das suas políticas, na implementação das suas ações para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Falta a indústria investir cada vez mais em inteligência artificial. Eu recebi recentemente uma pesquisa bastante interessante de uma consultoria estratégica da América Latina que fazia um panorama de todas as principais empresas que estavam, de fato, adotando inteligência artificial na região da América Latina. E esse número ainda é baixo, precisa certamente melhorar. Muitas empresas investem em chatbots, dizendo que estão investindo, né, no que é de mais avançado em termos de inteligência artificial. Não estão. Os chatbots são, eu diria, a aula 1 da inteligência artificial. A inteligência artificial é revolucionária, ela é a diferença entre a vida e a morte na saúde, por exemplo. Ela vai individualizar a educação, ela vai fazer com que as empresas e os cidadãos investam melhor, vai fazer com que a logística seja mais bem distribuída, programada, né, economizando recursos e aproveitando para contribuir para que as empresas possam investir mais em áreas que necessitam de uma atenção especial. Se eu tivesse que, aí, aproveitando que eu tenho mais poucos segundos, mas não fugindo da pergunta, 3 áreas
principais, as quais eu acho que a gente deveria investir esforços para desenvolver com inteligência artificial, são, diria eu, 3 áreas que a IBM, a empresa que eu trabalho, está investindo no Brasil. Nós fizemos recentemente uma parceria com a FAPESP, anunciamos, né, a criação de um laboratório de pesquisas em engenharia e inteligência artificial, um investimento de mais de 20 milhões de dólares, que vai se focar em saúde, foco em doenças tropicais, recursos naturais, foco em exploração offshore e em educação. Claro que também no aspecto humanizado da inteligência artificial, que foi mencionado, acho que pela Ana no começo, que tem que ser, obviamente, perpassar toda e qualquer discussão relativa a esse tema. Pena que o meu tempo acabou, eu fico à disposição aqui para mais perguntas e provocações. O tema é extremamente apaixonante, poderia falar dele por horas, mas eu devolvo a palavra para a Ana na expectativa da gente ter um pouquinho mais de tempo para debater. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Fábio. Dando sequência aqui, então, eu convido o Cláudio a compartilhar os seus comentários. Olá, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado, Ana, pelo convite, pela oportunidade. As duas, Ana Carolina, na verdade, né? Boa tarde a do Youth, a Ana Carolina, que me convida, colega aí de bons colegas, Alexandre Pacheco, Ana Paula Camelo, com quem tem um texto saindo sobre IA e profissões jurídicas, nos próximos meses, aí até novembro, pela Universidade de Edimburgo, que é onde está a nossa colega Mariana Canta, a quem eu desejo muita sorte nessa nova fase, nessa nova experiência de vida. Prazer estar aqui com a Eliana, dividir esse momento com ela e com o Fábio também, já não estive pessoalmente, e acho que não estaremos nem tão cedo, né, Fábio? Mas tenho conexão mais próxima, uma interação mais próxima com o André Gutierrez, que é outra pessoa muito, muito importante, né? Um colega seu muito importante, inclusive no Brasil, País Digital, que é uma iniciativa da qual eu já participei, com muito gosto, né? Eu vou concordar com o Fábio aqui na importância, e vou dimensionar para vocês a importância do tema de inteligência artificial. Em julho de 2018, pela primeira vez, num curso latino-americano de governança de internet, eu fui convidado por uma colega, Carolina Guerra, né, a argentina, a discutir isso num curso de governança, numa escola de governança de internet, que é um dos movimentos já bastante proeminentes aqui na América Latina. Para esse curso, nós mapeamos 27 ou 28, não sei exatamente, 27 ou 28, eu digo a gente, que era eu e Eduardo Magrani, um colega e amigo também desse espaço de governança. 27 ou 28 iniciativas regulatórias, que inclusive categorizamos numa topologia que eu preciso talvez investir mais um pouquinho nisso, que talvez seja uma coisa interessante. Nós catalogamos iniciativas nacionais, né? Iniciativas internacionais, multilaterais, iniciativas institucionais, como, por exemplo, a do IEEE, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, tem uma iniciativa de Ethically Aligned Design, quer dizer, a inteligência artificial baseada em ética institucional, e iniciativas multissetoriais, que eu imagino que nós temos um pouquinho de tempo para falar sobre isso ao longo do painel. Essas 4 categorias, essas topologias que nós criamos e conseguimos inserir aí 27 iniciativas regulatórias. Fábio, o Conselho da Europa, na última semana de agosto, lançou um novo mapeamento, são aqui 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois, né? Lançou um mapeamento com 380 iniciativas, e não sei se contaram aí com a nossa estratégia, que está em elaboração, a estratégia brasileira. E essas 380 estratégias do mesmo jeito, multissetoriais, institucionais, nacionais ou multilaterais. O que significa dizer que nós não temos como fugir dessa agenda. E vou invocar aqui, para ilustrar esse fato de que nós não podemos fugir dessa agenda, com um pensamento que é de um conterrâneo aqui, de um guru nordestino, né, para quem eu olho muito proximamente aqui, desde Campina Grande, que é Silvio Meira, que diz que se a gente não programar esse futuro, nós fatalmente vamos ser programados por ele. Não há, talvez, uma preocupação, essa é uma das importâncias da estratégia brasileira, definir conceitos mínimos. A inteligência artificial tem conceitos por trás, tem segmentos, tá certo? É uma noção que trabalha fundamentalmente com risco, o que é risco tolerável, o que não é tolerável nesse momento. Então, essas definições mínimas são coisas que a gente precisa trabalhar para ter certeza que nós temos uma base comum de diálogo, para ter certeza que a indústria está falando a mesma língua do governo, da sociedade civil e de uma academia nova, diferente. Essa academia que interage nesse espaço é uma academia mais ativa, mais dinâmica, não é passiva, não é simplesmente responsiva, né? Ela é mais proativa.
E depois dessa base comum construída, aí sim acho que nós podemos avançar para discutir uma estratégia que vá ao encontro de resolver esses problemas, porque são circunstâncias que estão se desenhando no mundo. Estamos falando, Fábio diz aí que é uma tecnologia que salva vidas, eu dou um passo além. É uma tecnologia que talvez nos permita, pela primeira vez, escalar recursos de uma forma humana, democrática, né, racional, a forma mais otimizada que nós podemos até agora fazer isso na história da humanidade. Agora, isso não se faz sozinho. Na inércia, nós não chegamos aí. É preciso ação, né, e é preciso definir. Não vou gastar meus três setores estratégicos, não vou deixar vocês somente com 2 que eu acho que merecem particular atenção agora nesse tempo de pandemia. Eu acho que é empreendedorismo, principalmente para pequeno e médio. Esse momento mostrou o quanto nós somos ainda dependentes, né, do mundo como ele é. Talvez esse novo normal estava latente e só fez se materializar agora. A transformação digital para o pequeno e médio precisa ser uma prioridade, e a gente pode ter em inteligência artificial potentes recursos e ferramentas para alavancar, e o setor público, que é um setor que precisa se redesenhar em todo lugar do mundo, mas no Brasil particularmente, mais dinâmico, talvez um apetite diferente a riscos, mais propenso à experimentação, ainda que dessa experimentação venha um ou outro erro ajustável, mas acho que a gente precisa de um setor empreendedor, principalmente pequeno e médio, mais bem preparado para enfrentar esses desafios, dos quais a inteligência artificial é um dos grandes, e um setor público mais preparado, mais flexível para essa nova dinâmica de mundo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês e espero que nós tenhamos aí uma boa discussão. Obrigada, Cláudio. Sempre muito tenso fazer a moderação nesses webinars. Bom, eu passo, então, agora a palavra para a Mariana. Mariana, por favor. Obrigada, Ana. Vamos lá, depois de tanta gente craque falando, vai ser difícil encerrar essa rodada. Quero agradecer, primeiramente, já o convite do CEP, enfim, em nome de Ana, muito obrigada pelo convite, fazer parte dessa mesa, enfim, é um orgulho para mim, para o IPREC. E agradeço também aos votos de Cláudio, obrigada. Enfim, vou precisar aqui de muita sorte e de um bom clima, porque tá frio, viu? Mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta primeira de Ana, ela é fundamental para a gente entender por que a gente está aqui debatendo isso, né? Por que é importante a gente falar dessa estratégia, tanto a um nível internacional, para que, enfim, outros países, como o Cláudio falou, a gente já tem diversas estratégias ao redor do mundo, para que outros países entendam como o Brasil escolhe se posicionar nessa questão, enfim, como é que ele vai desenvolver a sua inteligência artificial, e como é que a gente vai também se organizar internamente, né? Como é que a gente vai escolher em que a gente vai depositar os nossos esforços, em que área vamos investir, quais são nossas prioridades, como a gente falou. Então, falando em prioridade, como a Ana mencionou e pediu para a gente já apontar, eu já começo apontando o que eu acho, enfim, representando a sociedade civil aqui, e também a minha opinião pessoal, de quais seriam os pontos principais, assim, que eu acho que a gente deveria já endereçar quando a gente pensa em IA. Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que pensar sempre em como a gente está investindo ou em quais são os investimentos que a gente tem para pesquisa no Brasil. Eu acho que é um ponto fundamental quando a gente fala de IA, a gente entender não só como a técnica funciona, mas também qual é o impacto dessa tecnologia na nossa sociedade. Então, estudos sociais aprofundados e de alto nível são extremamente necessários, principalmente no Brasil. A gente não pode só importar pesquisas de outros países, porque a nossa realidade é muito única, muitas vezes, e é difícil, enfim, a gente comparar, por exemplo, com uma pesquisa que vem do Reino Unido ou uma pesquisa que vem dos Estados Unidos, né? E a gente não pode importar esse tipo de produto. Então, eu acho que lidar com os impactos sociais da inteligência artificial na nossa sociedade hoje é prioridade para nós. Não só na nossa sociedade como um todo, como no nosso mercado de trabalho, a gente vai ter, enfim, o futuro do trabalho aí batendo na porta, e a gente vai ter o IPREC, o CEP pesquisando já sobre isso, então a gente tem que entender que a pesquisa nessa área é fundamental também. Além disso, IA e direito, eu acho que direitos fundamentais devem também ser foco de pesquisa, já que a IA vai mexer muito com nossos direitos fundamentais ou garantias fundamentais muitas vezes. A gente já tem casos acontecendo no Brasil em que a gente vai
observar esse conflito, muitas vezes não só de leis, mas de direitos sendo, às vezes, afetados, como o direito à privacidade, nosso direito à liberdade, enfim, de ir e vir, entre outros. E aí eu também aproveito para relembrar que pesquisa e investimento em pesquisa não acontece só no Sudeste. A gente tem um país extremamente vasto e diverso, e outras regiões também precisam desse investimento. Em especial o norte e nordeste do país ainda precisam, enfim, ter uma atenção maior de certos setores. E aí, como é que até que eu vejo mais além de pesquisa? Eu acho que eu posso trazer também um ponto que acho que diversas pessoas já falaram, que é a gente revisitar como as nossas academias estão tratando do assunto, como estamos, não só nas academias, mas também empresas, estamos formando nossos profissionais, nossos desenvolvedores, né? A gente tem hoje sistemas, enfim, ao redor do mundo que são criticados, muitas vezes por serem altamente enviesados, e apresentam, enfim, problemáticas que estão muito relacionadas à falta de políticas de inclusão, a falta de uma base de dados completa e diversa. Então, se a gente tem uma tecnologia sendo produzida por homens brancos, ela servirá para os homens brancos. A gente tem que relembrar mais uma vez, como a gente sempre fala, enfim, nesses fóruns, que a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia é política e a política está inserida na tecnologia. Então, se a gente tem ainda assim uma sociedade extremamente, enfim, preconceituosa e que sofre discriminações de diversos campos, a gente vai ter uma tecnologia que vai reproduzir esses preconceitos e essas discriminações e não vai remediar esses casos. Então, um segundo ponto seria a gente revisitar nossos cursos de formação dos nossos desenvolvedores, eu acho. E o terceiro ponto que eu acho que, já que a gente fala de aspectos internacionais, eu acho que é muito importante a gente olhar para o que está acontecendo fora do Brasil também. Mas não só fora, a nível intercontinental, a gente olhar para Estados Unidos e China, que já estão, enfim, digamos, na dianteira, no ponto mais alto de inteligência artificial, e não só para a União Europeia, que também começa a se destacar, como o Fábio falou, mas eu acho que também para outros países que já vêm formando alianças e hoje não estão tão em alta ou não estão tão, enfim, digamos, na mídia, assim. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente pertence a uma região, e essa região já formou diversas alianças entre esses países, e a gente pode também investigar nossos vizinhos. Eu acho que há diversas estratégias sendo desenvolvidas no Chile, na Argentina, no Uruguai, no México, que podem ser estudadas e podem ser analisadas a sua viabilidade de, enfim, uma possível aliança com o Brasil, ou quiçá uma aliança latino-americana, por que não? Temos um passado bem, enfim, semelhante em alguns traços históricos, como o colonialismo, que devem ser investigados também, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico e econômico. É isso, não quero estourar meu tempo, então devolvo a palavra à Ana. Obrigada, gente. Obrigada pelos comentários, Mari. Bom, acho que foi evidente pelos comentários trazidos pelos debatedores nessa primeira etapa sobre a urgência, né, da definição de uma estratégia com consensos mínimos, né, e de uma estratégia que, de fato, reflita um plano de ação, reflita uma inteligência, né, na construção de políticas que nos permitam avançar no desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Brasil. Bem, também ficou claro pelas falas dos debatedores a importância da alocação de recursos e, sobretudo, dos investimentos em pesquisa. E por isso eu começo a segunda rodada desse debate direcionando algumas perguntas à representante do setor governamental, a Eliana Imediato. Eliana, junto com a abertura da consulta pública sobre a estratégia brasileira de IA, o MCTI, o antigo MCTIC, né, anunciou a criação de 8 centros de pesquisa aplicada em IA, em parceria com a FAPESP e o Comitê Gestor da Internet. Como serão estruturados esses centros de pesquisa aplicada e quais serão suas metas a médio e longo prazo? Aliás, por falar em centros de pesquisa, nós não podemos ignorar o fato de que a pesquisa e o próprio Ministério vêm sofrendo substanciais cortes de orçamento nos últimos anos. Diante desse desafio, pergunto-lhe,
quais seriam as possíveis fontes de financiamento, direto ou indireto, com vistas a promover projetos de PDI em torno da IA? E eu falo aqui formas de viabilizar esses projetos, né, seja por iniciativa pública, seja por iniciativa privada. E, por fim, para fechar, eu gostaria que comentasse quais parcerias internacionais, seja com governo, empresas ou instituições de pesquisa e ensino, deveriam ser buscadas em prol do desenvolvimento da IA no Brasil. Passo, então, a palavra para você, Eliana. Obrigada. Bem, olá, deixa eu abrir a câmera. Deu certo agora. Bem, são muitas perguntas, né, Ana? Eu vou te dizer o seguinte: os 8 centros que estão sendo, que o Ministério vai apoiar, eles estão sendo, 4 estão em fase de análise, eles devem ser, sexta-feira agora nós fizemos uma reunião para discutir isso, eles devem ser já contratados até o final do ano. Eu não tenho aqui agora a informação para passar das metas e do como é que eles serão implementados, porque eles ainda estão em fase de análise e ainda não foram selecionados. Até o final do ano, esses centros já serão contratados e 4 novos centros vão ser por partes, serão 4 mais 4, não serão os 8 de uma vez. Então, começa 4 agora, no final do ano, e a gente já seleciona os outros 4 também no final do ano. Com relação à fonte de financiamento, dentro da discussão da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, a gente vem discutindo isso já, a questão do financiamento para projetos específicos, para que atenda as tecnologias, para que atenda as necessidades desse setor. Como você mesmo citou, o governo tem tido, e essa área tem tido cada vez mais cortes. E agora, depois da pandemia, grande parte dos recursos do Ministério, eles foram direcionados para editais de apoio ao Covid. Mas, mesmo assim, ainda por uma demanda da Câmara da Indústria 4.0, a FINEP lançou um edital, vocês devem ter tomado conhecimento, para apoiar projetos na área de tecnologias 4.0. Esse edital fechou, ele apoia projetos nas 4 áreas que eu citei aqui, que são as áreas que nós estamos trabalhando, que é indústria, cidade, saúde, indústria, saúde, agro e cidades inteligentes. Infelizmente, a quantidade de recursos que o edital alocou é insuficiente para atender a demanda. Tivemos uma demanda enorme, foi um dos editais da FINEP que mais propostas recebeu nos últimos 10 anos. O Ministério recebeu 2.100 propostas em atendimento a esse edital, e está agora, hoje, começou a fase de análise desses projetos. Em breve a gente vai poder publicar os resultados, e a gente já tem discutido internamente da gente poder replicar e possivelmente, quem sabe com maior número de recursos, esses editais focados nas tecnologias da 4ª Revolução Industrial, para a gente possa replicar o ano que vem. A gente tem discutido nessas câmaras as necessidades de que as agências de fomento coloquem recursos para atender essa demanda. O ano passado, numa dessas discussões, e muito motivada pela demanda da CNI, a FINEP também destinou um projeto que eles já têm lá de fomento, que é o InovaCred. Eles criaram uma linha específica para a InovaCred 4.0, e esse é financiamento, mas no caso do edital que a FINEP recém lançou, ele foi um edital de subvenção econômica, ou seja, recursos não reembolsáveis. Eu sei que ainda é pouco, eu acho que o esforço que o país tem que fazer foi colocado aqui pelo colega, o Fábio, da importância de que o investimento ele seja feito não só pelo setor público, mas que as empresas também façam esse investimento. Eu sempre gosto de falar que é muito importante que a gente tenha recursos que sejam destinados a essas tecnologias, que venham de vários setores, não só esperar que somente o governo coloque recursos.
o governo não terá mais recursos da forma como tinha no passado, especialmente recursos para subvenção. Nesses meses de abril e maio, o governo ainda conseguiu direcionar vários recursos que estavam previstos para outras fontes, para a questão do Covid. A partir de julho, quando todos os investimentos já tinham sido feitos, a gente conseguiu colocar recursos para voltar a colocar recursos para as outras áreas. A gente está soltando edital agora para tecnologias mais específicas, como grafeno, como tecnologias assistivas, mas é muito importante, nós lá no Ministério, a gente está sempre buscando por isso, e é muito importante também que esses recursos, esse investimento também venha, que essa importância de investir na pesquisa e desenvolvimento e nessas tecnologias não seja só restrita ao setor público. Eu gostei muito do que foi colocado aqui pelos apresentadores, eu anotei aqui bastante sugestões. Eu gostaria muito de ter na discussão após a compilação dos dados da chamada pública, da consulta pública, que a gente pudesse receber algumas informações, como aquele levantamento das iniciativas que já tem, que foi colocado pelo professor, das iniciativas que já existem aqui na América do Sul e em outros países. Eu gostaria muito que a gente pudesse receber essas informações, para que a gente possa trabalhar juntos nessa construção final da estratégia, porque, como eu disse aqui, lá no Ministério, a gente gosta de trabalhar ouvindo a sociedade, para que a gente possa ter uma estratégia que atenda a todos. A última pergunta que você me fez, deixa eu aqui relembrar, com relação à cooperação internacional, ainda não definimos especificamente aqui para a estratégia de inteligência artificial quais são as cooperações que nós vamos buscar. É importante que a gente possa conhecer, igual foi colocado aqui pelos colegas aqui do painel. Nós já temos projetos lá executados aqui no Ministério em parceria com a União Europeia, mas eu gostaria muito que, se a gente pudesse ter essas sugestões para que a gente possa construir em conjunto, seriam muito bem-vindas. Eu retorno a você, Ana, e eu gostaria de dizer que eu estou aqui à disposição para mais perguntas, se tiver mais dúvidas, e que a gente possa voltar a falar na construção da final da estratégia. Maravilha, Eliana. Agradeço as suas respostas e comentários. Bom, na sequência, eu faço uma pergunta ao Fábio Rua, que é representante do setor empresarial. Fábio, você mencionou em sua fala, a Mariana também mencionou, que alguns países estão muito à frente, né, nessa corrida em torno da IA. Vocês destacaram China e Estados Unidos, e de fato esses países concentram hoje metade, cada um, né, cerca de metade dos unicórnios, né, das principais companhias, das principais big techs, de cerca de 500, Estados Unidos e China têm aí cerca de 50% cada um, cerca de 250 cada um, e Brasil está muito atrás, com cerca de 4 só representantes nesse mapa global das big techs. Com base, enfim, diante desse contexto, né, e com base na sua experiência, quais seriam, na sua opinião, os principais desafios para o desenvolvimento nacional da inteligência artificial, e quais medidas são necessárias para que o Brasil possa concorrer internacionalmente no avanço dessa tecnologia? Gostaria também que comentasse como você enxerga esses desafios a nível regional. Hoje, há espaço e condições para a cooperação com outros países da América Latina? Deixo, então, espaço para você. Ana, obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu acho que você foi muito feliz quando você, na sua introdução, falou sobre os unicórnios, que, obviamente, o Brasil tem muito menos do que os demais países. E o que o país precisa ter para poder estimular o desenvolvimento de um ecossistema como esse ecossistema de inovação que você mencionou? Eu diria que 4 coisas, talvez 5, mas, primeira coisa, empreendedores vorazes. Precisamos ter empreendedores com perfil de risco diferenciado,
que apostem, que de fato entendam que as apostas deles pode fazer com que a gente prospere como economia, como nação, como estimuladores de um ambiente de negócios diferente. Para isso, a gente precisa ter um exército de engenheiros e cientistas de dados, que a gente ainda não tem. Não adianta você ter perfil de risco, mas você não tem pessoas para implementar, né, a sua ideia, principalmente quando ela está relacionada com tecnologia da informação. Precisa ter também capital de risco abundante. Quando a gente fala em empreender, a gente precisa ter, né, um volume de capital que nos permita errar. Não necessariamente a gente vai acertar na primeira vez. E essas empresas que têm esses unicórnios que você mencionou, que têm um perfil de risco mais alto, que têm um capital de risco, certamente das 200 que prosperaram, milhões faliram, não avançaram, não passaram para a segunda etapa. E aqui o brasileiro é muito conservador, isso é cultural, a gente não tem esse perfil de risco. E os maiores empreendedores do Brasil falam sempre isso. Qualquer entrevista que você, né, faça ou veja com alguns desses, né, uma Luiza Helena Trajano ou um investidor internacional, o pessoal lá do Grupo 3G, eles falam isso, o Brasil não tem um perfil de risco apurado. Um outro tema que talvez valha a pena a gente considerar nessa resposta, que eu mencionei na primeira, mas que eu quero reforçar, que é a visão estratégica pelo Estado. Não adianta você ter perfil de risco, você ter capital, você ter engenheiros, e você não tem um Estado que entenda a importância estratégica de você desenvolver esse tipo de atividade. O nosso Estado vem debatendo o tema, como disse antes, está amadurecendo, mas acho que precisa amadurecer rapidamente, né, para que a gente chegue num estágio no qual a gente possa minimamente chegar perto dos países retardatários, sim, mas que entenderam que a inteligência artificial é uma aposta econômica também. Outros países, né, da região que você mencionou, que estão fazendo, sim, suas estratégias de inteligência artificial, coincidentemente, o Chile e a Colômbia estão começando esse debate. A Argentina já fez o debate, o México, em 2018, fez, junto com a OCDE, né, um paper bastante interessante sobre a estratégia deles, que, infelizmente, com o governo atual ficou meio que em banho-maria. A Argentina teve esse debate no governo Macri. O Chile e a Colômbia teve consulta pública, salvo engano, semana passada. O Chile tem debatido isso também há pouco tempo. Teve um evento grande, questão de um mês atrás, para falar sobre a estratégia de inteligência artificial. Se tem oportunidade de sinergia, eu diria que essa oportunidade vai ser buscada pelo Brasil. O Brasil tem como liderar esse debate, porque a gente está mais maduro nessas evoluções aí, com as consultas públicas que estão sendo feitas, com a interação com o setor privado, e aqui fica, né, o meu aplauso ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que de fato tem adotado uma abordagem, né, a incluir representantes da sociedade civil, representantes do setor privado, da academia, para estruturar essa nossa estratégia de uma maneira bastante compreensiva, inclusiva, e que traga, assim, os benefícios econômicos e sociais que a gente precisa ter. Então, assim, esses países, de novo, o México saiu na frente, mas depois botou o pé no freio. A Argentina saiu na frente e pôs o pé no freio também. Chile e Colômbia poderiam diretamente ajudar o Brasil ajudar eles a construir uma estratégia que tenha, assim, um eco regional. O Mercosul, infelizmente, salvo engano, espero que eu não esteja cometendo nenhuma leviandade, mas não está discutindo esse tema estruturadamente. Não tem um comitê dentro do Mercosul focado em debater inteligência artificial. Vocês veem, né, essa questão de prioridade estratégica. A China e os Estados Unidos, quando eles implementaram suas estratégias, eles criaram órgãos para coordenar a implementação da estratégia. A China tem comitês com o setor privado, com a sociedade civil, de acordo com, obviamente, as regras deles lá, de participação, mas que faz com que essa camada da sociedade também se integre, também contribua para o desenvolvimento dessa estratégia, que envolve bilhões de dólares, né, do cofre do governo chinês, mas também envolve bilhões de dólares dos cofres dos venture capitalists, dos investidores, das pessoas que acreditam no potencial também, né, econômico, mais inclusivo, mais transformador dessa tecnologia que veio para ficar e que certamente vai diferenciar quem vai avançar nessa corrida para os próximos anos e quem vai ficar para trás, como disse um dos meus colegas debatedores aqui. 5 minutos, deu meu tempo, passo para você, Ana. Obrigado. Obrigada, Fábio. Bom, só corrigindo aqui os dados que eu trouxe, o mapeamento do ano passado levantou 494 unicórnios, que são as
novas empresas de tecnologia avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares, e desses 494, a China abriga 206, os Estados Unidos 203 e o Brasil, como eu mencionei, apenas 4. Então, muito atrás, em 8º nessa lista, uma posição até que, enfim, aparentemente, se fosse só considerar, né, a nossa posição nesse ranking, estaria até que razoável, né, 8º, mas em números absolutos estamos muito distantes desses 2 países que lideram essa corrida. Bem, dando sequência aqui, eu gostaria de de endereçar alguns questionamentos ao Cláudio Lucena. Cláudio, quando pensamos nos aspectos internacionais da estratégia de IA, de um lado, temos os esforços de cooperação e de outro, uma corrida, né, como várias vezes já mencionado aqui, né, que nos remete, de certa forma, inclusive, a uma guerra fria, né, nessa disputa entre Estados Unidos e China. Quais os riscos dessa corrida pelo domínio da inteligência artificial para a integridade da internet, pensando na concepção fundadora da internet, né? E como você avalia a política de cooperação digital adotada pelo Brasil em torno da IA até o momento? Que ensinamentos provenientes da sua experiência com a governança da internet e seu formato multissetorial podem ser relevantes para pensarmos os encaminhamentos dessa agenda? Bom, deixo aqui, então, espaço para você comentar. Obrigada. Obrigado, Ana. Feliz também de estar interagindo de novo com alguns amigos aqui. Raquel Gato, o professor Flávio Wagner, também, que estavam também sempre presente. E agora já começa a dar saudade dessas interações. Gustavo, nosso colega aí do Rio Grande do Norte, eu continuo na minha saga de não conseguir botar uns pés no FIV, viu, Gustavo? Ou não estava vivendo aqui. No ano passado tive um outro compromisso. Esse ano, quando eu poderia tomar café aqui em Campina Grande e ir para Natal, aqui do lado, para participar do FIV, nós vivemos essa situação. Mais uma vez, agradecer aí ao CGI pelo empenho, né, em fazer com que o encontro não tivesse solução de continuidade, porque não são questões que a gente possa adiar. Né? O Youth também envolvido nisso, eu tenho um carinho muito particular pelo Youth, é um programa do qual eu já participei algumas vezes como mentor, auxiliando. Tivemos alunos, né, agora na minha volta, já tivemos alunos aqui da nossa universidade participando do Youth desse ano, eu fico muito feliz com esse engajamento, e esse engajamento talvez já seja o começo da minha resposta. Não sei se você se incomoda, eu vou de trás para frente, porque eu acho que responde isso, né? Engajamento multissetorial, eu sou um defensor fervoroso por um dever de gratidão com o modelo de multi-stakeholderismo, porque é um modelo sem o qual, por exemplo, a minha voz não tem, a voz de uma pessoa como eu, do perfil como eu, geográfico, aqui, ela não tem assento natural nessas discussões globais, ela não tem. Né? Então, algumas das vozes, e algumas vozes que eu percebi muito importantes nesses debates globais, elas só têm espaço porque nós adotamos, né, como default para a governança da internet, esse modelo multi-stakeholder. E eu acho que no multi-stakeholderismo estão sem ilusão de que seja um modelo de governança perfeito e acabado. Nenhuma ilusão mais, não tenho idade para estar imaginando que seja um modelo acabado, onde todo mundo tem o mesmo peso, né, mas seguramente, convicto de que é um modelo que considera algumas vozes que, de outra forma, não teriam esse espaço. Faço, assim, algumas intervenções perto da paixão em relação ao modelo multissetorial, porque realmente é aí onde eu encontro uma forma de avançar, escutando vozes que naturalmente não estariam no jogo, né, que não seriam players desse jogo. E nessa discussão multissetorial, a gente acaba formando grupos e sinergias e energias distintas. E assim que você me convidou, né, para esse painel, eu dei uma olhada numa ideia que eu tinha tido em 2017. Eu fui convidado pela Olga Carvalho para ser um dos colaboradores da Argensig, da Escola Argentina de Internet, em outubro de 2017. E lá tive um primeiro encontro com colegas latino-americanos, não brasileiros. O ITS estava terminando de organizar um simpósio chamado AI for Inclusion, Global AI for Inclusion, ou AI for Global Inclusion. E na hora me veio o estado que a gente precisava discutir aquilo, né, sob o ponto de vista latino-americano. Eu usei essa viagem à Argentina para me encontrar com alguns dos colegas, Martim Valente, Micaela Manteni, o Eduardo Magrano estava nessa discussão, e eu fui olhar o meu draft aqui para essa proposta, que depois a gente submeteu isso como uma proposta ao IGF, ao RightsCon,
que era AI for Inclusion in Latin America. Qual era a ideia geral? Eu analisava essas três componentes, Fábio menciona muito bem, há uma componente econômica determinante na adoção, né, de inteligência artificial, há inclusive concorrência global. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais essa onda não volta mais. Porque se estabeleceram aqui, além de dados, Ryan Calo, né, americano, Hugo Pagalo fala muito isso, estabeleceram 3 dimensões que não voltam. Dados em abundância, a comida da qual os modelos, na maioria das vezes, se alimentam. Concorrência, isso está incorporado, né, no mercado, na indústria, do comércio, dos empreendimentos, como um diferencial competitivo, e apetite regulatório. 380 iniciativas regulatórias não é brincadeira. Então, essas 3 dimensões estão aí colocadas. A dimensão econômica é uma delas. A dimensão de controle de Estado é uma outra. E há também a ideia de inteligência artificial como veículo para a realização humana, né? Como espaço para a realização humana. E no draft da proposta, eu colocava, nesse debate multissetorial, eu colocava que se a gente tivesse que olhar para os 3 players principais de então, e continuam sendo, o Fábio acabou de mencionar de novo os mesmos 3, nos Estados Unidos o apetite está mais endereçado talvez para repercussão econômica, na China um pouco mais para controle de Estado, na Europa talvez um pouco mais para realização humana. Sendo que nenhum desses modelos é puro sangue, tá certo? Há controle estatal nos Estados Unidos, há fortíssima componente na China e na Europa, onde a indústria está, né, de olho também, está voltada, investindo e com recursos para isso. E aí a minha pergunta com esses colegas era para onde a gente vai olhar? Para onde a gente vai olhar como América Latina? Porque nós precisamos disso tudo, né? Nós precisamos de um pouco de supervisão estatal, embora não seja a nossa tradição ter muito controle nessa supervisão estatal, isso tem que ser olhado muito de perto, mas há legitimidade para isso. Nós temos uma ampla necessidade de desenvolvimento econômico, nós temos também déficit na realização humana, né? Como espaço de realização humana. Significa que, para mim, essa olhada regional para a América Latina precisa, sim, ser alinhada. Nós temos, nesse ponto, muitas diferenças, mas, nesse ponto, muitas semelhanças, né? E essas iniciativas que começaram e não concluíram, tive também com colegas mexicanos aqui que me reportam nessa mesma situação que o Fábio coloca, a estratégia startou, mas não pegou fogo, não decolou, né? E acho que há muitas sinergias a serem colocadas aqui, e rápido. Vou concluir só fazendo uma menção a uma coisa que devia ter mencionado, né, no começo, e agora com a intervenção, né, da doutora Eliana me veio à mente. Além de tudo, a urgência que nós temos para botar esse tema na mesa de discussão e ter uma estratégia clara, mínima, não é perfeita, não. Estratégia de IA é caminho, não é destino, não, é caminho. Mas precisa ser rápido, porque essa não é uma tecnologia geracional. Nós não estamos falando de uma transformação ao longo de uma geração. Nós estamos falando de uma transformação que chega em pequenos pedaços a cada dia. Então, um ano de mudança é um cenário muito forte para a gente ter um ano de hiato em termos de estratégia nacional, né? Excelentes comentários, Cláudio. Reforçando aqui a urgência, né, dessa agenda. Lembrando que as primeiras estratégias, elas datam de 2015, 2016, 2017. Então, o Brasil ainda está discutindo a sua estratégia, né? Talvez possamos dizer que estamos atrasados. Por mais que estejamos um pouco à frente, né, a nível regional. Bom, fechando essa segunda rodada, eu gostaria de endereçar algumas perguntas à nossa colega Mariana Canto. Bom, falamos muito sobre as perspectivas econômicas, mas como mencionei no início do painel, né, e como mencionado também pelos debatedores ao longo de suas falas, a IA trará impactos sobre os mais diversos setores da sociedade. Esses impactos já se revelam em questões éticas, a exemplo das discussões sobre a discriminação algorítmica e também sobre o futuro do trabalho. Gostaria que você, Mari, comentasse essas questões, destacando quais seriam as principais ameaças derivadas da IA e quais seriam as decisões a se tomar ou os caminhos a se seguir, considerando tanto a realidade brasileira quanto, de forma mais ampla, a realidade do sul global. Passo, então, aqui a palavra para você. Obrigada, Ana. Acho que teve um pequeno delay, agora foi.
Uma ótima pergunta, talvez a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente nunca, enfim, consegue terminar essa discussão, nem deve ser terminada, eu acho. Em relação aos impactos, eu acho que, como você falou, a discriminação algorítmica é uma das, digamos, a mais presente hoje, quando a gente fala em problemas ou consequências negativas que a IA pode ter na sociedade. E aí, quando a gente fala em discriminação, o que é isso, né? Acho que para quem está chegando no debate agora, sempre é bom a gente dar uma introduzida. Nada mais é do que a gente ter, enfim, no Brasil, por exemplo, algum dos nossos direitos cerceados, como, por exemplo, a gente quer acessar um serviço essencial, a gente não consegue porque uma certa tecnologia não reconhece a gente como cidadão X, e, enfim, e nega aquele acesso, por exemplo, a um transporte público, quando ele usa reconhecimento facial. Ou quando ele vai, a gente utiliza também o reconhecimento facial em escolas públicas, a gente não consegue acessar aquele serviço por causa disso. Ou um benefício social que ele é concedido por meio de um sistema automatizado, ele não é concedido e a gente não tem, por exemplo, a explicação ou o direito à explicação de saber por que aquilo aconteceu. Fora isso, que a Ana também falou, o impacto da IA no mercado de trabalho, a gente também tem que observar que há a possibilidade de a gente ter consequências negativas também nessa área. A gente vai ter ainda mais após o cenário pós-pandêmico, um aumento do índice de desemprego. A gente vai ter esse futuro do trabalho que eu já mencionei, que é a gente ter a perda de cargos que vão ser substituídos pela automatização das tarefas, enfim, ou então pela troca por uma inteligência artificial. E também a gente vai ter um aumento da precarização dos trabalhos, né? A gente vai ter sempre esses novos desempregados buscando novos trabalhos que não são ideais ou adequados, enfim, muitas vezes subempregos. E aí, quando a gente fala de todas dessas matérias, dessas questões, a gente também tem que endereçar uma recente assim, mudança que a gente vem observando, quando a gente vem estudando onde estão sendo inseridos, digamos, os esforços ou os investimentos do governo em IA, a gente precisa entender o que é que a gente vem importando. O Brasil, para quem não sabe, vem importando tecnologia de IA de países, enfim, como os Estados Unidos, a China e Israel, tecnologia muitas vezes bélica e de empresas bélicas, e a gente não sabe muitas vezes o porquê ou para que essas tecnologias serem importadas. Tecnologias muitas vezes de vigilância, para fins de vigilância. E aí a gente vê o início dessa importação acontecendo naquela fase da Copa do Mundo, das Olimpíadas, de grandes eventos, mas depois a gente percebe que essa importação ela continua nos últimos anos. A gente vê contratos do governo com startups, por exemplo, israelenses de análise preditiva ou reconhecimento facial, ou enfim, entre outras, localização indoor, entre outros tipos de empresa. E quando a gente busca mais informações sobre isso, a gente não tem essas informações reveladas, ou enfim, qualquer informação é fornecida por meio de, por exemplo, leis de acesso à informação não são reveladas. E aí a gente precisa também investigar um pouco, entender o que é que está acontecendo. Eu acho que há uma falta de acesso a esse tipo de informação e transparência por parte do governo, muitas vezes. Em relação às soluções, eu acho que é difícil a gente falar em soluções assim, então, na lata, a gente querer já resolver os problemas que eu listei aqui agora. São uma série de problemas que têm, enfim, inúmeras fontes e implicações, então é uma coisa, obviamente, não tão simples assim, eu não posso simplificar aqui na solução, mas posso apontar alguns caminhos. Acho que a gente, enfim, mais falado do que nunca durante esse mês, né, temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que não pode ser esquecida, e que é aplicada, sim, em casos de sistemas automatizados. Então, a gente vai ter o direito à explicação, a gente vai ter uma série de direitos que são impostos pela nossa LGPD e que precisa urgentemente de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para ser, enfim, aplicada de forma efetiva. É importante a gente perceber que a LGPD não é aplicada em casos de segurança pública, a gente sabe disso, mas, enfim, há uma comissão de juristas já organizada, já em prol de elaborar essa lei específica, então a gente já fica aguardando essa nova lei também. E em relação a outros tipos de soluções que eu posso enxergar além do campo jurídico, além do campo regulatório, que é, enfim, a minha especialidade, digamos assim, é a questão da formação, que eu já expliquei aqui, estarmos preparando os nossos desenvolvedores para
o desenvolvimento de uma tecnologia mais ética, uma tecnologia, enfim, um desenvolvimento pensado em quais são as consequências dessa tecnologia para a sociedade, que eu desenvolva pensando como muito do que Cláudio falou, numa realização social, de bem-estar social, que a gente fala muitas vezes aqui, que uma AI for social good. Então, eu acho que é importante essa abordagem também digamos, nas partes técnicas, na comunidade técnica. E, por fim, eu acho que a abordagem que a gente tem mais popular quando a gente fala de IA são os princípios éticos, né? Que a gente fala. Eu acho que um estudo da Universidade de Oxford publicou, ano passado, mais de 70 listas de princípios éticos foram desenvolvidas nos últimos 2 anos. Então, a gente tem muito princípio e tem muita ética rolando aí. E há uma controvérsia se esses princípios são realmente efetivos quando estão descentralizados. Então, a gente tem que também analisar essa questão do que a gente chama do lavamento pela ética. Então, muitas vezes as empresas escolhem aplicar princípios éticos e a autorregulação ao invés de ter uma regulação aplicada pelo Estado. Então, eles vão advogar mais pelos princípios, mesmo que elas não apliquem os princípios. Então, a gente tem que observar isso. E também observar como a gente pode, já que se a gente optar por ter princípios e seguir esses princípios, como transformar esses princípios em plano prático, e não para que eles não fiquem só no nosso imaginário. Então, como eu posso efetivar esses princípios, enfim, no plano prático. E por que isso é tão importante? Eu acho que a ética, a regulação, entre outras questões para o Brasil, ela é importante porque, atualmente, a gente tem uma grande, digamos, acontecendo aqui, um grande cenário de dumping ético, que a gente chama dumping ético digital. É um termo cunhado pelo professor Luciano Floridi, que ele vai falar que nada mais é do que algoritmos que são treinados no sul global, já que, enfim, a pergunta de Ana endereça o sul global, e voltam para o norte global. Muitas vezes esses algoritmos são banidos, essas tecnologias são banidas no norte global e vão ser treinadas no sul para voltar aperfeiçoadas para o norte global. E aí, o que a gente serve como um laboratório a céu aberto, e essas implicações negativas, digamos, essas tecnologias que estão em fases ainda de treinamento, são aplicadas aqui e já, enfim, resultam em injustiças, como, por exemplo, tecnologias de reconhecimento facial, que servem para identificar pessoas foragidas que já estão sendo aplicadas no Brasil. E muitas vezes reconhecem um rosto de forma equivocada e aí a pessoa é presa e, enfim, sofre uma série de injustiças até provar ser inocente. Então, essas questões devem ser endereçadas, principalmente, como acho que Cláudio falou brilhantemente, que há um cenário de entrosamento entre os países latino-americanos e enfrentamos muitas vezes os mesmos problemas em relação a essa tecnologia. Recentemente, na RISE-Com, participei de um projeto em que foram todos os participantes de organizações da sociedade civil da América Latina, e percebemos que os problemas em relação ao reconhecimento facial eram basicamente os mesmos em todos os países da América Latina. Então, a gente precisa também explorar esse lado mais regional. Eu acho que é uma saída também para nós. É isso. Obrigada, gente. Maravilha, Mari. Acho que a Mari trouxe questões muito importantes para reflexões, né? E ela reforça aqui ao final essa importância de a gente pensar uma integração com a América Latina, já que o tema desse painel, inclusive, são os aspectos internacionais, né? Pensar cooperações e pensar o posicionamento do Brasil nessa corrida e também caminhos para melhorar, para aperfeiçoar e estreitar as cooperações. Bom, nós estamos aqui com o tempo um pouco apertado, então eu gostaria já de abrir para as perguntas da audiência, lembrando que as perguntas devem ser endereçadas pelo chat do YouTube. Eu verifiquei aqui que nós já temos uma pergunta. E eu também tenho uma, então já vou deixá-la aqui. Lembrando também aos debatedores que eles podem fazer comentários às falas, né? Como a gente está com esse tempo apertado, acho melhor a gente já passar para as perguntas, mas vocês podem aproveitar e já fazer os comentários às falas. Peço apenas que essas respostas, comentários sejam breves, não ultrapassem ali 2 minutos, para
cada um, né, para que a gente permita a participação do público. Bom, eu vou primeiro deixar a minha pergunta aqui, antes da gente reunir essas perguntas da audiência. A minha primeira pergunta, melhor dizendo, né, seria sobre a arquitetura institucional em torno da viabilização dessa estratégia. Não é bem uma pergunta, é mais uma provocação, na verdade. Aproveitando aqui a deixa da Mari, ela comenta a importância da NPD, né? Lembrando que a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela vai acabar também intervindo em questões relacionadas à IA. Então, eu queria deixar aqui como provocação, qual a opinião de vocês sobre qual seria o arranjo, a arquitetura institucional ideal para conduzir essa agenda, hoje concentrada no MCTIC, mas eu penso que outros atores também deveriam ser envolvidos. Inclusive, a Eliana comentou sobre a participação da FINEP, mas, por exemplo, aqui não foi comentado sobre a participação do BNDES, seria um ator importante? O Ministério da Economia também deveria participar? Como vocês enxergam esse panorama institucional no Brasil hoje? É uma prioridade também redefinir os papéis de cada um dos órgãos? E já incluindo aqui as perguntas da audiência, né? Perguntaram qual o cronograma para lançar a Estratégia Nacional de IA. Eu acho que essa pergunta deve ser respondida pela Eliana, que é quem faz parte, né, da equipe que conduz a elaboração. E a Raquel Gatto também fez uma pergunta aberta aqui para todos. Caminhamos para uma lei de inteligência artificial? Acho que essa é uma pergunta relevante também. Deixo aqui aberto, como ela bem indicou, né, a todos os debatedores. Eu vou aguardar, então, aqui. Eu já passo a palavra para vocês responderem. Peço que respondam aí 1 minuto cada um. E, na sequência, a gente reúne as demais perguntas, porque eu acho que há outras perguntas também. Obrigada. Olá, estão me ouvindo? Estamos. Bem, eu gostaria de responder rapidamente aqui. Sim, a gente envolve, essa é uma agenda que não é só uma agenda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como eu disse no começo, todas essas atividades que nós estamos fazendo, que estão inseridas na 4ª Revolução Industrial, ela é uma atividade que envolve Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, coordenamos juntos a Câmara da Indústria, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, FINEP e BNDES estão participando ativamente. Na Câmara da Indústria, que é a que está mais trabalhando com relação à questão dessas legislação, dessas estratégias, nós temos representação de 60 entidades empresariais, onde todos os temas são discutidos no âmbito da Câmara, são discutidos, nós ouvimos sugestões, então, isso é uma coisa que eu queria dizer, sim, não é uma agenda só nossa, a gente está fazendo a gestão, a governança, mas não é uma agenda exclusivamente que nós tocamos sozinho. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim no chat, qual é o cronograma para lançar a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial? O que eu posso responder sobre isso é o seguinte, nós tivemos uma mudança no Ministério, onde a equipe da Miriam Zimmer estava trabalhando, eles estão trabalhando nesse momento, fechando as informações da consulta pública, esse assunto está sendo passado para a minha coordenação geral, e assim que nós recebermos, eu imagino que em breve, em poucos dias, a gente deve ter já o fechamento das informações que nós vamos receber, aí sim que nós vamos trabalhar na construção desse cronograma. Ok? Te devolvo a palavra, Ana. Ana, tem candidato aí para essa próxima, que eu acho que essa de Raquel é interessante. E eu vou dar uma resposta curta de 1 segundo, tá certo? Não. Essa é a resposta curta. Agora vou usar o resto do minuto para elaborar um pouquinho dela. Nós não caminhamos para uma lei de inteligência artificial, porque isso imaginaria supor que tudo que você faz, toda atividade humana na qual IA impacta é igual, e essa noção é falsa como uma nota de R$3.
que é que nós podemos estar a caminho de ter? Por exemplo, uma moratória em inteligência artificial para atividades mais delicadas que podem nem ser possível. Um chapéu aí tirado para a IBM, que, por exemplo, já vem advogando há algum tempo, né, a suspensão para algumas atividades específicas. Outras companhias globais eram mais reticentes em admitir isso, também já se posicionaram com os últimos acontecimentos aí, particularmente dos Estados Unidos, no sentido de que essas tecnologias não estavam maduras para algumas coisas, mas não estamos falando de uma intervenção tecnológica monolítica, onde tudo é igual. Você vai impedir IA para processamento natural de linguagem, para um tradutor, para texto? Por quê? Qual é o risco que isso tem? De novo, a necessidade das definições da estratégia, né, e de qualquer que seja a iniciativa. Fábio falou na iniciativas nacionais, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, tem um ministro de Estado, é um Ministério de Estado de Inteligência Artificial. Nós precisamos definir qual é o nosso caminho. Uma lei, com absoluta certeza, não, se tivermos, não parece a melhor intervenção nesse momento. Agora, pequenas intervenções legislativas, onde o próprio mercado não reconhecer a falta de maturidade, talvez seja interessante, do ponto de vista de prevenção, a gente colocar aí uma suspensão, lembrando sempre que essa suspensão mal pensada e mal executada pode fazer exatamente o que a gente não quer, né? Que é engessar inovação. Comentário rápido, para não tomar o tempo dos outros colegas, mas esse comentário eu precisava deixar. Já que eu fui citado, eu posso contribuir também para o debate aqui dessa pergunta? Por favor. Só colocar aqui a imagem. Opa, perdão. Não apareceu a imagem. Vocês me ouvem? Sem imagem mesmo? Voltou a imagem. Bom, Cláudio, concordo 100% com o que você falou, cara. Por outro lado, a gente precisa acompanhar alguns movimentos que estão ocorrendo no Congresso Nacional com a tentativa, sim, de regulamentar a inteligência artificial do modo mais amplo possível, mas existe uma iniciativa no Senado, existe uma iniciativa na Câmara, de um senador do Acre e outro de um deputado do Ceará. São pessoas muito bem intencionadas, obviamente, eles querem talvez dar oportunidade para que o nosso Congresso, altamente analógico ainda, se debruce sobre esse tema. Uma primeira tentativa de regular, ela tinha até uma pressão para que fosse terminativa e fosse acelerada a tramitação, o que, né, eu acho que houve alguma intervenção aí de outros entes aí que estão envolvidos no processo e conseguiram segurar, mas é um debate que precisa ser travado, sim, também no legislativo brasileiro, não para regular a tecnologia, mas talvez, sim, para criar algumas orientações para o uso da inteligência artificial em áreas que, eventualmente, sejam consideradas sensíveis. De fato, tem muita gente usando de forma irresponsável. A Mariana mencionou isso, né? A questão da ética, a questão da responsabilidade, a questão da confiança. Não existe um padrão definido de ética, responsabilidade e confiança, né? O que existe, sim, é uma autorregulação que já começa a se aplicar no mundo todo, por meio da qual as empresas que não têm, que não demonstram um respeito aos dados do seu cliente, essas empresas acabam sendo punidas por esses próprios clientes. É suficiente? Não é suficiente? Eu acho que é um debate que tem que ser feito. E um debate legislativo sobre inteligência artificial, concordo, não está na hora de ter lei, e se tiver lei, vai ser uma lei torta, uma lei que vai inibir, talvez, né, o investimento, inibir a inovação, mas está na hora, sim, de ter um debate, está na hora do nosso Congresso pensar na economia digital como um elemento estruturante para o crescimento desse país. Maravilha. Passo a palavra para a Mariana. Mari, você gostaria de fazer? Eu vou ligar minha câmera, só um segundo. Também estou com um pouco de delay. Vamos lá, acho que estamos de acordo em relação à regulação. Também acho que não é a hora e talvez não seja a hora nem tão cedo. É um debate ainda que, como é recente, a gente tem, enfim, já tem outros exemplos, eu acho, que no nosso Congresso acontecendo, em que pouca discussão e em discussão incipiente pode trazer uma lei que vai mais prejudicar do que ajudar o nosso desenvolvimento tecnológico. O que eu falo, por exemplo, acho que o nosso PL de fake news vem gerando um grande debate e a gente vê que uma falta de discussão muitas vezes pode ser
pior do que não ter uma lei. Eu acho que a gente, na verdade, já possui uma lei. Eu acho que a LGPD ela já vem para, enfim, salvaguardar nossos direitos, enfim, principalmente em relação à proteção de dados, como o Claudio falou, acho que o que alimenta a IA, né, nesse caso. E em relação também aos princípios éticos, eu acho que a gente, como o Fábio falou, eu acho que é uma boa solução, mas desde que eles sejam, enfim, adequadamente aplicados, né? A gente também tem que entender quais os princípios que a gente vai seguir, eu acho, também, para que a gente não tenha o que a gente chama de um shopping ético, que é cada empresa escolhe um princípio e ninguém sabe mais o que princípio significa o quê, qual princípio contradiz qual. Então, eu acho que é importante a gente também entender isso, até para não afetar a nossa competitividade. Se a gente estabelece um princípio e a empresa estabelece outro, e aí como é que eu avalio qual empresa está sendo, enfim, digamos, ética? Então, eu acho que entendo também que não caminhamos para uma regulação, pelo menos não por enquanto, e acho que é isso. Cláudio, você gostaria de fazer algum comentário adicional? Por favor, fique à vontade. Gostaria, sim, por favor, só para a gente terminar e já encaminhando para você de novo, mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade de estar com você e de dividir, né? Isso com a Eliana, com a Mariana, com o Fábio, com os colegas que estão também acompanhando aí remotamente. Eu queria fazer só um apanhado para dizer que isso é uma coisa que essa é uma tecla na qual eu venho batendo. Eu acho que nós estamos diante, talvez, de uma das oportunidades mais ricas da história da humanidade. Os mecanismos e as ferramentas que a IA tem condição de colocar na mesa da convivência humana talvez sejam a melhor oportunidade que nós temos até agora para eliminar ou combater, pelo menos, dois dos principais inimigos da geração. Acho que isso é uma batalha geracional: desigualdade e corrupção. Para as duas coisas, né, mecanismos de inteligência artificial são muito úteis. O que a gente não pode achar é que, na inércia, se a sociedade civil organizada, junto com a indústria, governo, de forma coordenada, colaboração de verdade, honesta, franca, se a gente não realinhar o modelo que as coisas, né, no qual as coisas vêm se desenvolvendo, aí nós vamos ter essa ferramenta fazendo o contrário, aprofundando corrupção e aprofundando desigualdade de uma forma que talvez a gente já não consiga mais ter a chance de remendar, né, esse mundo. Então, acho que a chance que nós temos é muito boa, mas ela é muito boa em potencial. A gente tem que dar um jeito, né, se juntar, discutir, cooperar para fazer esse potencial virar realidade. Muitíssimo obrigado, gente. Ana, só para poder encerrar, eu só gostaria de agradecer o debate. Para mim foi muito rico e é uma atividade que a gente está começando. Eu comecei dia 11 nessa nova coordenação geral, e onde nós vamos seguir com o trabalho que estava sendo feito pela equipe da Miriam. E gostaria só de dizer que em breve vocês terão notícias desse cronograma para que a gente possa tocar a estratégia de inteligência artificial. E com certeza vou pedir ajuda aí dos comentários para o pessoal que participou, que foram muito ricos para que a gente possa enriquecer nossa estratégia. Obrigada. Eliana, Cláudio, Fábio e Mariana, agradeço muitíssimo pela participação de vocês, fizemos um ótimo debate. Esse painel ele tinha um intuito exploratório, né, para a gente fazer avançar, para a gente mapear as questões dessa agenda e fazer avançá-la. Chegou uma última pergunta aqui, a gente tem alguns minutinhos finais, até considerando o pequeno atraso. Então, eu vou lançá-la aqui, deixo aberto o microfone para vocês respondê-la, comentá-la. Deixando aqui o meu agradecimento a todos e todas, também ao público, e reforçando aqui um pedido da organização, o fórum criou um chat interativo, o link está disponível no site, na programação do evento, e convidamos todo o público a clicarem nesse chat e participarem desse momento interativo no intervalo dos painéis. Eu deixo aqui, então, o microfone aberto, caso alguém queira comentar, senão nós encerramos o painel. Bom, muito obrigada.
Em tempo, retornando aqui, eu não compartilhei a pergunta, né? A pergunta é a seguinte, é direcionada a todos. A IA só é tão boa quanto os dados fornecidos pelo... Só é tão boa, é um comentário, né? A IA só é tão boa quanto os dados fornecidos pelo programador, pois não alcançamos ainda a singularidade, correto? Como, então, tentar amenizar o problema do enviesamento dos dados? Acho que a Mari tocou um pouco nesse ponto, se ela quiser comentar. Vamos lá, então. Deixa eu só ligar minha câmera. Ai, meu Deus, vamos lá. Correndo. Então, eu toquei nesse ponto, eu acho que eu não, digamos, desenrolei muito bem, mas vamos lá. Eu acho que, primeiramente, a gente tentar mudar também o que é que está acontecendo nesse enviesamento, né? Se a gente está tendo um enviesamento porque a gente tem uma base de dados que só coletam, enfim, imagens de pessoas brancas e um sistema de reconhecimento facial, então essa máquina não conseguirá reconhecer imagens de rostos de pessoas negras. Então, mas isso aí a gente não só muda só a base de dados é importante também para a gente entender como funciona a tecnologia, mas também a gente precisa que as pessoas pensem assim. E eu acredito que é muito difícil você pensar em todas as nuances quando você não, enfim, é aquela pessoa. Então, a gente precisa de desenvolvedores negros, desenvolvedoras negras, mulheres. A gente ainda precisa ocupar esses espaços. Então, eu acho que a solução para esse problema, a maior solução seria você investir em políticas de inclusão e aumentar a diversidade tanto em empresas quanto no meio acadêmico, eu acho. Acho que Cláudia quer falar também. Eu ia completar, mas se você já acabou, porque aqui tem uma questão quentíssima de hoje, e aí eu não queria deixar o pessoal sem essa possibilidade. Primeiro, isso que a Mariana destacou é muito visível para quem quiser acompanhar. Desculpem, já tinha colocado na câmera. É muito visível para quem quiser acompanhar no trabalho de uma pesquisadora canadense, radicada nos Estados Unidos, chamada Joy Buolamwini. Essa ideia, Everton, de que todos os dados são os responsáveis pelos viés, é uma ideia muito sedutora, tá certo? Mas o fato é que inteligência artificial não é monolítico, nem machine learning é monolítico. Significa que tem alguns modelos de desenvolvimento de aprendizado de máquina que são menos dependentes de dados e ainda assim têm se mostrado muito enviesados. O trabalho da Joy Buolamwini, junto com as suas companheiras norte-americanas, é essencial para quem quiser entender e talvez se desconstruir desse aspecto de que só os dados são responsáveis por vieses, que o problema é muito mais complexo, que na verdade nem está bem diagnosticado ainda, como acho que nada em IA, então a gente precisa solidificar esse diagnóstico, e para quem quiser um tema de hoje, na verdade de ontem, mas ele tem menos de 24 horas. O Twitter, ontem, foram publicadas algumas sequências de tweets em que o Twitter era apresentado com uma faixa comprida, com o senador Mitch McConnell em cima e o presidente Barack Obama embaixo. Na outra se invertia a lista, o presidente Barack Obama em cima e o Mitch McConnell embaixo, tá certo? Quando o Twitter fazia o cropping disso para colocar dentro da mesma caixinha de diálogo mais estreita do feed, todas as imagens que apareciam eram do Mitch McConnell. Estivesse ele em cima ou embaixo da mesma faixa. O que significa viés racista, a princípio, não dá para a gente fazer conclusão com 24 horas, ninguém vai cancelar ninguém aqui, em pleno Fórum Brasil da internet. Mas isso sugere que o algoritmo que faz essa escolha de cropping para os feeds do Twitter está enviesado, com viés racista. Já há desculpas oficiais de funcionários do Twitter, mas é só para mostrar assim, como o problema que a gente está discutindo agora é um problema da mesa, de hoje, aí, que está na frente da gente. Maravilha, Cláudio, Mariana. Bom, acho que esses comentários reforçam também a importância de que a gente desenvolva essa tecnologia localmente, né? Promovendo a diversidade, mas, enfim, a diversidade começa também pela produção, pela programação local. Bom, chegamos aqui, atingimos o tempo do nosso painel. Queria novamente agradecer a Eliana, representante do setor governamental, ao Fábio, representante do setor empresarial, ao Cláudio, representante da academia, e a Mariana, representante da sociedade civil, por participarem dessa mesa e, enfim, e trazerem essas contribuições ao debate. Agradeço também ao meu colega relator, o Guilherme Alves, e a toda a equipe do suporte técnico da organização do evento. Obrigada e damos por encerrado o painel.